Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a apresentação do Fernando Diniz no Cruzeiro. Começou aí oficialmente a era do dinizismo no Cruzeiro. Vamos tentar repercutir um pouco sobre a chegada do técnico Fernando Diniz, que eu acho que é positivo, negativo. Deixa aí também sua opinião, já chega deixando o seu like aí, já compartilha esse vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Pois bem, vamos falar aí sobre o Fernando Diniz, né, que chegou aí no Cruzeiro e foi uma apresentação nessa terça-feira, né, dia 24 de setembro, lá na Toca 2, o Pedrinho lá apresentou ele, né, e de acordo ali com o Pedrinho, ele falando ali antes do Fernando Diniz, que o Cruzeiro está buscando algo mais, que o Fernando Diniz é o atual campeão da América, o atual campeão da Libertadores, e que eles enxergaram que é o momento ideal para fazer essa mudança. Bom, lembrando aqui que o Fernando Diniz ele foi demitido lá do Fluminense, apesar de ter sido campeão da América, o Fluminense não conseguiu desempenhar um bom trabalho lá no Campeonato Brasileiro e está lutando até hoje ali para sair da zona de rebaixamento. Com a chegada lá do Mano Menezes, eles melhoraram um pouquinho, mas ainda continuam essa luta, né? E outra questão também que pegou muito forte lá no Fluminense foi a chegada de vários jogadores muito veteranos, né? O Fluminense contratou o Marcelo, renovou o contrato com o Felipe Melo, trouxe o Thiago Silva, trouxe o Douglas Costa, Renato Augusto. Então, assim, vários jogadores que já veteranos, né, e que talvez, assim, se for pensar assim racionalmente, não seriam renovados esses contratos em outros clubes e o Fluminense optou por renovar. Não sei se foi uma decisão da diretoria do Fluminense ou se foi uma decisão do Fernando Diniz, mas de fato o Fernando Diniz ali em determinado momento ele bancava, né? Ele falava, não, deixa comigo aqui que eu coloco esses caras para jogar, porque eles têm qualidade e tudo mais. E se a gente for pensar no momento do Cruzeiro agora, né? Trazendo para o Cruzeiro, bom, o Cruzeiro vivia uma grande crise, né? E passou 3 anos aí na Série B, não é novidade para ninguém, teve quase a ponto de fechar o clube, né? E aí veio a SAF do Ronaldo, veio a era do Ronaldo, que deu uma organizada ali na casa, inclusive assim, muito polêmico, agora está começando a aparecer muitas entrevistas aí, a maneira como o Ronaldo adquiriu a SAF, eu não vou entrar aqui em detalhes desse assunto nesse vídeo, que é algo bem complexo, mas está surgindo, né? Começando a pipocar mais a mídia, agora a gente está vendo essa maneira, né? Será que... como que foi isso, né? Por que o Ronaldo foi escolhido, sendo que em Belo Horizonte tinha tantos empresários? Por que já não foi o Pedrinho o escolhido? Enfim, tem essa polêmica também no ar aí que vai pairando aí nos bastidores do Cruzeiro. E aí ficaram ali muito tempo ali organizando a casa. O Ronaldo, na minha opinião, fez um bom trabalho, mas um trabalho assim muito aquém daquilo que a torcida do Cruzeiro, que é uma torcida gigantesca, né? Tanto em Belo Horizonte como no interior do estado, né? Uma torcida muito grande. Então a torcida cobrava muito, né? Eles queriam resultados, queriam que o Cruzeiro ganhasse títulos, né? Lembrando que o Cruzeiro caiu para a Série B depois de vir de uma década onde ganhou 2 campeonatos brasileiros, ganhou 2 Copas do Brasil. Então, assim, foi uma queda muito grande, né? Assim, de uma hora para outra, de um momento inesperado. Então a torcida tinha sempre essa cobrança, né? E aí, na minha opinião, né, o trabalho que vinha sendo desenvolvido ali pós essa saída do Ronaldo, quando entregou a SAF ali para o Pedrinho, né, que o Pedrinho comprou a SAF, ele continuou com o mesmo técnico, que era o Fernando Seabra. E aí, ele vinha fazendo um trabalho, na minha opinião, um trabalho razoável, era até colocado aqui no Brasil, assim, essa questão de ser um dos principais técnicos aí do Brasil, destacado o trabalho que ele faz, que na minha opinião é um bom trabalho, né? O Cruzeiro saiu lá de lutar contra o rebaixamento na era Ronaldo, para já nessa era Pedrinho aí tá lutando na parte de cima da tabela, na primeira página da tabela, e isso é uma grande evolução. No entanto, assim, o que eu tenho visto é que esse pessoal do Pedrinho lá, né, o Alexandre Matos, né, que é o diretor de futebol agora nessa era Pedrinho, eles querem títulos, eles querem algo muito mais do que o Seabra apresentava. Então, realmente, assim, você vê que não estão se contentando com isso. O investimento que o Cruzeiro
trouxe ali, né, nessa janela ali, foi um dos mais altos aí do futebol brasileiro, né? Então o Pedrinho colocou muita grana ali e parece que quer colocar mais. Então, assim, tá no momento onde o Pedrinho ele quer investir, ele quer fazer com que o Cruzeiro seja ali, esteja disputando na parte de cima, né, na tabela e com os grandes, com os gigantes aí do futebol brasileiro, né? Então hoje o Cruzeiro é um dos clubes que mais se investe dentro do futebol brasileiro. E é uma realidade diferente da realidade lá do Ronaldo, né? Onde tinha uma coisa mais de enxugar, né, os custos, de fazer uma gestão saudável. E então, assim, mudou bastante, né, a forma de pensar. E aí, assim, falando do Fernando Diniz, é um cara que lá no Fluminense, assim, ele teve vários problemas, né, com a torcida, às vezes, né, onde ele passou, né, na verdade, no São Paulo, ele tinha problema com a imprensa, na seleção brasileira, né, eu acho que é um bom treinador, é um cara que monta times, assim, interessantes, só que ele tem uma filosofia muito enraigada, né, e ele não abre mão disso, né, eu não sei como que vai ser isso na prática com o Cruzeiro, né, uma das questões ali que foi colocada para ele ali é se o Cássio vai sair jogando com os pés, né, o goleiro lá do Cruzeiro, ex-Corinthians, né, que é notado que ele não tem uma grande habilidade com os pés. E aí o Fernando Diniz já de cara já respondeu ali, o jornalista, se eu não me engano, da Rádio 98, que perguntou para ele já disse que o Cássio já teve um estímulo para jogar com os pés, que ele tem muita habilidade, que ele tem muito potencial e que isso vai acontecer, que o Cássio vai jogar com os pés. Então, quer dizer, o Diniz é um cara que ele pega muito firme ali na posição dele. Então, se ele acredita naquilo, ele vai até o final. E o Seabra ali, na minha opinião, fazia um bom trabalho, mas chegou um momento que parece que o Cruzeiro não rendia mais, né? E também ele sofreu uma pressão, né? É justo a gente falar isso, porque o Seabra vinha trabalhando de uma determinada forma e de repente o Cruzeiro fez 5 contratações e depois saiu um áudio também na imprensa aí, depois o Pedrinho falou que não era dele e nesse áudio o Pedrinho falava para colocar lá os reforços, que o técnico teria que colocar os reforços, né? Então talvez também não teve uma boa vontade ali de manter o Seabra e também uma visão de grandeza ali, né, de o Cruzeiro querer novamente estar entre os maiores, porque está disputando ali a Copa Sul-Americana com chance de título, né, apesar dos adversários aí serem duros, né, tem aí o Atlético Paranaense que está vivo na disputa, o Corinthians, né, o próprio Racing também que está disputando com o Atlético Paranaense ainda está em vias de ser eliminado, mas não foi. Então, assim, são adversários duros ali, mas o Cruzeiro tem muita chance. E tem o Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro pode conseguir uma vaga na Libertadores. Então, assim, me parece que o projeto do Cruzeiro realmente é um projeto muito grande, né? Essa ideia aí do Pedrinho, o cara está investindo alto no futebol do Cruzeiro e quer um técnico que responda à altura, né? Então, talvez ele chegou no teto para aquilo que poderia responder ali o Fernando Seabra. Mas, mais uma vez, eu coloco aqui a minha opinião, que eu acho que poderia talvez esperar o final do ano, esperar o fim da temporada, né? Esse projeto do Cruzeiro tem tanta pressa de acontecer que não pode esperar 6 meses, né? É para ontem, né? Que parece que os caras querem a mudança. Fernando Diniz é um bom técnico, na minha opinião, acho que tem potencial para fazer um grande trabalho nessa parceria aí junto com o Alexandre Matos, com o Pedrinho, que podem trazer novos jogadores, né? Mas é um cara às vezes bem teimoso ali nas polêmicas, né, na forma que ele se posiciona, e eu vou mais além, assim, isso na minha opinião, eu acho que se a gente pegar hoje no futebol brasileiro, os 3 times que estão disputando o título, né, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, são treinadores estrangeiros, né, e de certa maneira, eu acho que o Brasil ficou um pouco atrás nos treinadores. Acho que os treinadores brasileiros eles ainda estão um passo atrás desses treinadores estrangeiros aí de ponta. O Fernando Diniz é um dos melhores do Brasil, mas ainda acho que ele está atrás desses aí que eu citei, né? Desses principais clubes, né? O Abel Ferreira, o Juan Pablo Vojvoda, né? E o treinador do Botafogo também, né? Do Luiz Castro. Eu acho que está um pouco atrás do Fernando Diniz. Bom, então era isso aí, minhas impressões aí sobre essa apresentação oficial, agora é oficial, o dinizismo começou no Cruzeiro. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, comente aí o que você acha dessa chegada do Fernando Diniz no Cruzeiro. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.